Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 1 de abril de 2021. O meu nome é Luís Guerra e encontro-me em Paços de Arcos, no mesmo estúdio que já registou mais de meia centena de edições do Posto Emissor. Como sempre, estão asseguradas as elementares condições sanitárias. À minha frente, atrás de uma barreira de acrílico, está o convidado desta semana. Se lhe chamássemos apenas José Albano, provavelmente desse lado não saberia reconhecê-lo. Na verdade, tirámos... José Albano de Ferreira Tavares. Também seria difícil, assim. Na verdade, tirámos apenas um dos apelidos e com 3 letrinhas apenas se escreve a palavra Cid. Parece mentira porque estamos no dia delas, mas o nosso convidado desta semana é José Cid. Bem-vindo ao Posto Emissor, José Cid. Olha que bom, obrigado por este convite a vocês e realmente eu só tenho que dizer que com a idade que eu tenho e ter gente jovem a entrevistar-me é um bocadinho a profecia também da minha vida, por todos os motivos. Eu nos anos 70, 80 e 90 escrevi coisas que estavam muito à frente, mas agora começa a ficar atual. Mas não nos contes tudo ainda, não nos contes tudo ainda. Why my life has been turned upside down. Why am losing my friends to God and this distance and lonely towns. Antes de começarmos esta conversa, eu não consigo evitar partilhar o José Cid, porque estamos numa semana em que as mudanças de conselho são fortemente condicionadas. Precisou de uma declaração que, no fundo, permitisse que se deslocasse até nós. Para isso enviou-nos alguns dados. Exato. Para o preenchimento dessa declaração e foi aí que me caiu a ficha, porque este homem tem quase 79 anos e acaba quase 80. Desculpa. E acaba de fazer os 247 quilómetros que ligam Mugofores na Anadia, onde vive a Paços de Arcos, onde nos encontramos, e com chuva pelo meio. Sim, mas Pacífico, o meu carro, enfim, já tem 5 ou 6 anos, não é um carro novo. Eu pensava ano passado comprar e investir num carro, ou pelo menos num carro em segunda mão em muito bom estado, e percebi que era melhor mandar dar uma voltinha a este e recuperá-lo, porque nos próximos anos também não devo poder voltar a ter outro automóvel. Mas esta carrinha anda bem, esta é uma carrinha boa. José Cid, dentro da tua cabeça, quantos anos é que tu tens? Não sei, eu sinto-me completamente ageless, mas mesmo, digo-te a sério. Para já depois tenho um signo que é terrível para isso, porque sou aquariano. E os aquarianos pensam sempre em termos de futuro. Depois Deus, mas mais eu até, e a minha mulher que faz-me sempre umas sopas de legumes, Deus preservou-me imensa saúde. Eu fiz imenso desporto toda a vida. Devo dizer, eu sou praticamente professor de Educação Física. E fiz todos os desportos do planeta, todos, mas nunca fiz nenhum bom. Inclusivamente fui campeão universitário, mas por exemplo, se eu disser que em 63 ou 64 fui campeão universitário de ténis de mesa e de triplo salto, mas faço menos meio metro que a mamona faz agora. E normalmente os triplos saltadores fazem mais de 2 metros que a mamona. Mas também estamos a falar com 50 anos de diferença. Eu ia dizer a Madonna, mas não, a Madonna não salta já. A Madonna já não está. Quer dizer, eu prefiro a mamona neste momento. A Madonna continua entre nós, no sentido mais lato, mas já não está a viver em Portugal. Visto que esta passagem dela para Portugal beneficiou-a bastante. Eu desde o American Pie, que então fiquei a achar execrável a Madonna, até porque eu sei que ela canta com afinadores de voz e é uma pessoa, não é uma cantora natural. Isto é, nós temos em Portugal, só aqui na área de Lisboa e Porto, 10 cantoras que cantam mais que a Madonna e são mais giras. Mas pronto, não nasceram no sítio certo. Mas a Madonna, este último disco dela, esta passagem de Portugal, foi altamente benéfica, porque este último álbum, a única coisa é que ele copia o X dos chutes e pontapés no álbum. Este álbum é francamente melhor que os outros. O que significa que lhe fez bem esta passagem para Portugal. Muito bem. E é francamente melhor. E eu dou basta para amatório. Eu sei perfeitamente que em estúdio ela é super corrigida por afinadores de voz e voice tuners e os truques todos que a tecnologia hoje permite aos cantores que não são cantores natos, mas devo confessar que em termos de criatividade e de produção é muito interessante. Desde Like a Prayer eu não via nada tão interessante. Só que pronto, ela também já tem
quase 60, já fez as suas plásticas, fez ela bem, e já não é um ídolo, tão ídolo, embora seja das novas gerações. Mas pronto, ela tem que chegar aos 79 ou aos quase 80 para voltar. Não, aí não me parece. Mas sabes que o tempo é muito mais cruel para a artista mulher do que para o artista homem, não é? Conforme, se o artista homem não perder a voz, o problema define-se tudo na voz. Quando tu estás com a voz e preservaste a voz, eu dou 2 exemplos em Portugal de pessoas praticamente da mesma idade que eu, o Vitorino, por exemplo, e o Paulo Carvalho, preservaram a voz deles. Mas eu tenho muita gente com 65 e antes dos 70 que a voz já era, já não era o cantor que era. Agora, a voz é que define a vida do artista e, acima de tudo, a poesia que ele canta e a sua rebeldia e a sua forma de estar no mundo, não é? Tu acabas de lançar Hope and Joy, um novo single em inglês, com uma mensagem de esperança em tempo de agruras. Muito. Como é que nasceu esta tua nova canção? É simples. Eu devo confessar que a partir dos 70 anos comecei a inspirar-me menos poeticamente, mas talvez a escrever mais conciso, poesia mais concisa. Gravei, por exemplo, João Gilberto e Astor Piazzolla, Caminhos de Santiago, coisas que me parecem que são poesia, percebes? Ou Para lá do Marão, cenas assim. Mas de repente comecei a escrever menos e então comecei a recorrer a arquivos poéticos que eu tenho imensos arquivos poéticos e às vezes recorro, ou então para ajudar colegas que precisam de músicas e não têm. Eu disse, a música ainda fazia, mas a letra é complicada agora, nesta altura, não sei o quê, não posso fazer uma coisa de plástico, porque se tu estás a querer compor e a escrever qualquer coisa para já e que funcione, em vez de fazeres uma canção, faz um spot publicitário e não pode ser. Há muita diferença entre uma boa canção e um bom poema e um spot publicitário que até pode ser interessante, mas não é arte, é mercantilismo, digamos. Então, de repente, no meio disto tudo, ultimamente, um poeta que já desapareceu, o meu amigo António Tavares Teles, deu-me no meu álbum anterior um tema extraordinário, um poema extraordinário que se chama Se Chico Buarque me cantasse um fado. E está extraordinário, devo dizer, extraordinário, poema extraordinário. Entretanto ele desapareceu, deixou-nos, mas eu ainda tenho um arquivo grande de poesia com ele. Gravei um dueto com a poesia dele também com o Ricardo Ribeiro, e que se chama Por Calhos e Vielas, em que, logicamente, o Ricardo Ribeiro faz a parte das calhos e eu faço a parte das vielas. Do meu lado fadista também. Mas olha, Zé, voltamos agora Open Joy. Open Joy, exatamente. Open Joy. Fala-me lá disso. Eu andava a tentar chocar um poema sobre esta pandemia, mas os poemas saíam tão cinzentos, tão tristes, tão chatos, que eu disse, eu não vou chatear mais as pessoas que já andam chateadas. E de repente aparece-me este meu amigo americano, nova-iorquino, Ira Lieberman, que é um músico da música clássica. Aliás, primeiro violino na Metropolitan Opera de Nova Iorque, não é qualquer coisa. E ele manda-me, entre outros poemas, manda-me este poema. E eu, quando leio Open Joy, eu disse, mas é isto mesmo que eu preciso. E sentei-me ao piano. E comecei a magicar uma boa melodia e uma boa sequência harmónica, uma ideia rítmica para aquilo tudo. E foi muito espontâneo, sabes? Eu praticamente em estúdio gravei tudo. Eu gravo sempre em analógico, não tenho computadores em estúdio. E depois disso, para dar um ar mais humano, mais acústico, convidei um saxofonista para gravar o tema comigo. E aí está. E depois, quando acabei a cantar aquilo, que é de dificuldade entre 0 a 20, é de dificuldade 19, é complicado cantar aquilo. E eu percebi que ainda estava a cantar. E fiquei um bocado surpreendido comigo próprio. E depois também o autor do poema disse, oh my God, deu a resposta que ele me manda dizer. A minha promotora diz, amei. Um amigo meu que trabalha nos estúdios em Londres, David Roth, é um português, diz, que incrível tema, e eu avancei, dizendo, o primeiro CD single que eu largo, que eu lanço na música portuguesa. Eu já gravei em inglês, sim, mas o primeiro CD single oficial é Open Joy. Ok, era isso que eu te ia perguntar, porque
Em inglês não é uma língua que te seja alienígena. Portanto, já cantaste em inglês no Quarteto 1111, o outro The Beatles, o Everybody Needs Love, Peace and Food. Tens os Green Windows, tens um álbum chamado My Music, com 10 canções em 1980. 80, exatamente. Gravei em Londres. Se queres que eu te conte uma história, vais achar piada. Vamos lá. Eu estava nesse estúdio em Paris, estúdio Sidney Bechet, e era um estúdio grande, porque nós gravávamos com orquestra, e nós, quando eu digo nós, era o Ramon, o Zé Nabo e o Mike, e eu nas teclas, e depois uma grande orquestra. E no estúdio ao lado, a gravar, estava nem mais nem menos que a Grace Jones. A Grace Jones começa a ouvir o que nós estávamos a cantar em inglês, gostou, aliás, muito, e de repente começou-se a aproximar. E claro, de mim, eu achei um piadão falar com a Grace Jones, mas mais piadão ainda achou o Zé Nabo e o Ramon, porque ela logo perguntou se eles tinham algum xiripiti, como eram músicos. Então foi engraçadíssimo, porque naqueles estúdios do Sidney Bechet via-se o Ramon e o Zé Nabo nos corredores com a Grace Jones e mais uma amiga dele, e o cheiro era um cheiro santo, era um cheiro de incenso para aqueles corredores, e eu ria. O Mike só gosta de copos e eu não bebo nem fumo, de maneira que achamos um piadão, ríamos. E é uma história engraçada, porque sim, eu gravei em 1980 no estúdio Sidney Bechet um álbum todo em inglês. Isto porquê? Porque estava projetado Portugal nesse ano ganhar a Eurovisão. Portugal, em 400 jornalistas, 376 votavam como Portugal a canção favorita. Mas depois houve muitas contingências. A televisão portuguesa não apostou nada em mim, a televisão espanhola deu-me 0. E é uma espécie de Almaraz, mas em música ali, percebes? Mas foi engraçado. Eu ia em 5º lugar na penúltima votação e Portugal deu 12 pontos à Itália para me atirar para 7º. Mas eu não me importei, diverti-me. O vencedor nesse ano convidou-me, foi o único convidado para a festa dele, que é o Johnny Logan, que cantava uma música muito bonita e a nossa canção era a favorita dele. Depois fomos para a festa e havia lá um sítio com uma banda para tocar. Já estás a ver, o Ramon, o Zé Nabo, o Ramon na bateria, o Zé Nabo no baixo, o Mike Sargent nas guitarras e eu nos teclados. Olha, fizemos uma festa. A grande festa da Eurovisão foi depois na festa do Johnny Logan. Foi muito engraçado. Esta música tu estás a cantar em inglês numa altura em que há uma certa discussão em torno da premência desta opção na música em Portugal. Isto a propósito da primeira canção integralmente em inglês a representar Portugal no festival. Não. Integralmente? Não, eu já tive uma que era Adio, Wiedersehen, goodbye. Sim, mas depois tinhas... Mas a minha tinha várias nuances, era uma espécie de arco-íris. Tendo tu ganho o festival, lá está precisamente, e concorrido várias vezes, o que é que pensas sobre este assunto? Porque o teu cúmplice, José Brito, é taxativo. Ele diz, se vamos representar o nosso país, a música deve ser cantada em português, como o cinema, o teatro ou a literatura portuguesa. Qual é que é a tua opinião sobre isto? A minha opinião é outra, porque é assim, o José Brito não se deve esquecer que o Jay-Z há um ano gravou um tema nosso. Exatamente. Em inglês e ninguém refilou. Para além disso é assim, há canções que são escritas para serem na poesia e na língua de Camões ou de Manela Alegre e outras que não são. E este caso do Tatanka não era. É perfeitamente natural. Até se podia fazer uma versão do tema em inglês. Eu já falei com o Tatanka, eu sou muito amigo dele e ele é muito meu amigo, mas aqui temos que aceitar que é uma canção que foi o público que escolheu, é o público que disse, nós gostamos mais deste tema, Love is on my side, e foi assim, acabou. Nada a fazer. Eu acho que não deveria ser é assim, ou o júri da televisão, quando escolhe as canções, elimina as que estão cantadas em inglês, ou quando não elimina, arrisca-se a que alguém cantando em inglês. Depois também havia outro miúdo que se espalhou, mas foi na final, mas outro miúdo que cantava em inglês. Foi o Nive, esse sim era o favorito, foi o favorito da votação do público, sim. A minha não, foi sempre Tatanka. E a Deslandes, foi sempre. E o poema que estava lá melhor neste festival, para mim, o poema e o tema, era sem dúvida da Joana Alegre. Mas ela, com a produção que trouxe e que levou, e com o arranjo da música e a própria vestimenta dela, era tão bonita, não precisava daquele molho de brócolis que ela levou vestido para o festival. Destruiu a imagem fantástica que ela tem. Mas para mim a melhor canção era a da Joana Alegre. A melhor canção e o melhor poema, atenção. Mas ela também Noblesse Oblige, ela é filha de Manela Alegre, não é? Atenção.
não é filha de uma pessoa qualquer. Conclusão, olha, muita sorte para o Tatanka. Se os outros países todos do planeta 80 ou 90% cantam em inglês, porque não? Uma vez sem exemplo, porque não? Portanto, o Tosé, que me desculpe, e que está a gravar um disco comigo neste momento, estamos a gravar um álbum que se chama Tosé Cid e que se vai ser os 150 anos de vida, não é? 70 mais 80. Pois, se queres, pois olha, faz-me lembrar uma coisa engraçada. Para o ano já temos 150 anos de vida. A ideia não é minha, foi ele que o disse numa entrevista. E recordações muito engraçadas, muito engraçadas de Tosé e eu. Olha, estivemos em Tóquio, antes de eu ganhar Tóquio em 77, fomos em 71 os dois a Tóquio cantar em inglês. Um tema em inglês escrito por nós. Mas a música não deve ter este tipo de espartilhos, barreiras. Os oceanos também não têm. E porque a música não... se o tema é bom, é bom. Eu, por acaso, gosto do tema. Acho o tema bastante interessante. Ainda te está atravessado que tenhas perdido um festival com aquele que se tornaria um dos maiores sucessos da tua carreira, o Cai Neve em Nova Iorque? Não fui eu, foi eu meu, sei, foi o meu sobrinho. Eu sei. Eu achei estranho, mas eu vi logo que havia uma máfia para julgar a música. E eu não vou dizer quem era, mas algumas pessoas já não estão cá entre nós. Eu vi logo que havia uma máfia, percebes? E disse, mas vai ser um espinho atravessado na garganta deles, porque esta música é muito, para além de ser um tema inspirado meu, é qualquer coisa bem diferente daquilo que se canta no festival. E assim foi. Foi uma menina que canta bem, que era a Dora, que era a menina das botas. Ela, coitada, ninguém reparou mais nada do que ela tinha botas, usava botas. Todas as cantoras hoje usam botas. Cantou bem, mas a música, francamente, era fraquinha. E pronto, e Cai Neve em Nova Iorque ficou, precisamente. Já tem versões em inglês, já tem versões em castelhano. Até porque a canção da Dora que ficou não foi aquela com a qual ela ganhou esse festival. Ela ganhou esse festival com uma canção chamada Voltarei, se não me engano. Não sei, ninguém. E aquela que é mais conhecida, que eu Não Sejas Mau para Mim, tinha ganho 2 anos antes, creio eu. Pois. Ou seja, foi uma canção ainda menos conhecida. Mas havia uma pessoa que eu tive sempre um grande choque com essa pessoa, eu não vou dizer quem, que é para não haver hard feelings, mas que era um bom músico até, que estava no júri ali mesmo a comandar aquilo tudo, e ele era absorvente, era o tipo de pessoa que gostava de controlar tudo, não devia. E eu vi logo, pronto, esta. Então o alibi que o locutor da televisão disse é que a música tinha perdido por meio ponto em relação a uma canção que era o Voltarei. Podia ser o Voltaren, ou podia ser ou aí está um spot publicitário, estás a ver? Sim. E não uma canção. Cai Neve em Nova Iorque é uma canção. A tua última participação no festival também não foi isenta de polémica. A canção era O Som da Guitarra e a Alma de um Povo. Foi uma participação acidentada, porque era para ter sido uma canção com o teu sobrinho Gonçalo Tavares, e depois foste só tu e não passaste à final. Ficaste magoado? Nós desentendemos sobre a produção do tema. Eu achava que o tema tinha que ser muito orgânico, muito nosso. O ritmo estava implícito nas próprias guitarras portuguesas, num baixo fretless e pouco mais. Uma viola, talvez um acordeão e as vozes. Mais nada do que isso. O meu sobrinho, que é mais jovem, achava que tinha que lá baterias, guitarras elétricas. E desentendemos e ele disse que não participaria assim. E obviamente, entretanto, nos cornos do boi, salvo a expressão, e liguei para a televisão e falei com o Zé Fragoso, e ele disse, não sei, mas vem tu, pá. Disse, sim, agora não posso fazer outra coisa senão ir eu. E eu fui, e foi engraçado, porque eu depois fiz um videoclipe, e o videoclipe é feito sobre a minha atuação do festival, sem um erro, não há um erro vocal, está tudo ali. O Som da Guitarra e a Alma de um Povo, que eu cantei no festival, é o meu videoclipe. Quem quiser ir ao meu Facebook ver, vejam. Claro que depois foi melhorado, foi transformado com algumas imagens fora da canção, do contexto, mas a verdade é que foi muito engraçado. Eu sei que houve pessoas do júri, as pessoas mais importantes daquele júri deram uma nota máxima, porque perceberam que aquilo era uma canção de alternativa para a canção que tinha ganho ano passado. Isto é, era um festival de Eurovisão em Portugal, e nós deveríamos ter apresentado uma canção. E aquele, se há um hino poético dos muitos que têm sido escritos para Portugal, há um poema que se chama O Som da Guitarra e a Alma de um Povo, e estava lá. O que eu achei estranhíssimo é que esses
essas pessoas importantes do júri me tivessem dado, as 2 pessoas, 12, que é a nota máxima, e depois os outros todos não me deram 5, ou 4, ou 3, ou 2, deram-me todos 0, percebes? É ofensivo, percebes? Essas pessoas, algumas delas que nem sabem cantar. E depois, o Jorge Palma deram-lhe 1. Quer dizer, como é possível no Festival da Canção darem 0 pontos ao José Cid e 1 ponto dos 12 ao Jorge Palma? Não é possível. É outra vez uma máfia dentro do próprio festival. E isso eu achei muito, muito feio. E vim-me embora um bocado revoltado pela má educação que o júri teve comigo. Eu não precisava que me dassem 12. As pessoas que estavam no júri mais importantes deram e perceberam que aqui era uma canção de alternativa. Perdão. Era uma canção de alternativa ao Festival da Canção. E muito portuguesa no festival que seria cá. Mas pronto, ficou a canção, outra que ficou. Houve, atenção, eu já tenho 6 segundos lugares no Festival da Canção desde que vou, portanto já estou vacinado, não é? Mas o segundo lugar também é o primeiro dos últimos, não é? Ou seja, acaba por ser, é morrer na praia. Pronto. Pois, como eu tenho outra canção fantástica, ou 2 ou 3 canções fantásticas que ficaram em segundo lugar, vou-te dizer, no dia em que o Rei faz anos, ficou em segundo lugar. Morrer de Amor por Ti, que agora está aqui numa novela da SIC, e cai no meio de uma novela da SIC, engraçadíssimo, que aquilo é uma coisa, aquilo é kits completamente. Não é? Mas é muito engraçado e a canção cai assim como se viesse de outra galáxia comigo a cantar. Essa canção ficou em segundo lugar no ano em que ganhou o Carlos Espanhol. Depois tem outra canção que eu adoro, que é o Poeta, o Pintor e o Músico. Sim. Que eu cantei com o Paulo Bragança, também ficou em segundo lugar. E há outras, mas isso não interessa. O que interessa é a canção que se escreve e a visão que a canção tem no público. É só isso. Vamos recuar 50 anos, porque tu em 1971 lançavas o teu primeiro álbum a solo, José Cid. Um álbum tremendo, é uma joia na tua discografia. E começa assim: tens um iate, um Rolls Royce, um palácio e um Ferrari, um jardim cheio de flores e o teu cão. A canção chama-se Não Convém. Sim. Quem era este José Cid que cantava assim? É o mesmo, é a mesma pessoa. Eu hoje continuo a cantar temas completamente contestatários. Aliás, eu não contesto, constato. E a verdade é que esse tema era também um desafio, porque eu era um desafiante do regime. Atenção. O Marcelo Caetano dizia: ai, cantores de oposição que cantam canções que são um bocadinho palavras de ordem, entram por uma orelha e saem por outra. Há outro que é perigoso, que é um tal José Cid que faz pensar. E esse tema, por exemplo, entre outros, é exatamente a história de um menino bem que vivia no Restelo, muito bem, filhos de pessoas ligadas ao regime e pessoas de grandes empresários portugueses. E esse jovem começou, quando chega à idade de conhecer o ambiente familiar em que estava, tudo aquilo que o rodeava, resolve dizer não, resolve dizer: eu não sou assim. É quando os amigos vieram nos seus carros Sport para irem para o Estoril ou para Cascais, ele disse: não, eu não vou. Eu vou ficar aqui porque este mundo já não é o meu. Eu não convém. E quando ele pergunta ao pai as razões das coisas, o pai não lhe responde porque não convinha, nem convinha a ninguém, como deves imaginar. Exatamente. E é uma canção que quase hoje podia ser regravada, acho eu. Sim. Como eu e o Tosé Brito agora regravamos Pigmentação, que é completamente atual, e que tem tudo a ver com tudo o que se passa hoje em relação à segregação racial, à forma como as pessoas de outra cor são ostracizadas. E eu, quando digo isto, não digo só nas pessoas de todas as cores. Todas as pessoas de cor, ou sem cor, ou incolores ou com cor, são sectárias muitas vezes entre si próprias e entre outras raças. E isso é tão feio. Volto a repetir, os oceanos não têm fronteiras. As pessoas não podem ostracizar pessoas só por causa disso. E essa canção, Pigmentação, é exatamente isso. Ainda neste disco de 71, portanto, aqui um número redondo, os 50 anos, é um disco em que também cantas Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada. Quem eram estes seres sanguinários? Era a censura. Exatamente. Era a censura. A censura era inspiradora. Porque tu, no fundo, constróis um poema subreptício. Completamente. A censura era inspiradora. Nós usávamos metáforas. O Ari dos Santos mais tarde fez o mesmo. Uma flor no cano da espingarda, a primeira pessoa que fala numa flor no cano da espingarda sou eu em Portugal, em termos poéticos.
Porque, para além disso, eu não sou só o escritor de Macaco Costa de Bananas, eu também sou um poeta, respeitinho para os sentido. E a primeira pessoa que fala numa flor na cana espingarda, que foi tão usada 4 anos depois, no 25 de Abril, e com toda a razão, a palavra é minha. E também o Ari o fez, mas mais tarde. Aliás, o Ari não gostava muito de mim, quem gostava muito de mim era a Natália Correia. A Natália Correia tinha uma grande admiração por mim e visitava-me com muita frequência. O Ari nem sempre. Porque eu também lhe disse, o Ari, eu tenho o maior respeito pela sua obra, mas o Ari tem 5 ou 6 ou 7 ou 8 cantores que cantam também melhor que eu, use-os. Eu tenho a minha própria obra, porque eu também sou poeta, e a da Natália, portanto, daí não vou gravar nada seu, o que não quer dizer que eu não tenha a maior admiração por si. E assim foi. Mas depois isto trouxe-me algumas consequências. Aborrece-te que as pessoas te abordem a falar do quarteto, da obra ensaio, dos 10 mil anos e até deste primeiro disco a solo e depois não te digam, gostei muito do teu último álbum? Nem sempre, porque eu também os posso aconselhar a verem e ouvirem o meu último álbum, não é? Que se chama Fados, Fandangos, Malhões e uma Valsinha. Eu adoro esse álbum, é um álbum que eu faço um bocadinho contra a corrente do que está a dar, mas já o fiz premeditadamente. Está toda a gente, até as fadistas agora andam a cantar baladinhas pop, pois agora vou fazer o contrário. Vou fazer fados que são desfados, onde é que eu já ouvi isto? Fandangos, que não são fandangos, mas são lá próximo, porque são 6/8, ritmicamente, e malhões, esses sim, são. E depois uma valsinha, que é a música que eu digo no fim à minha mulher, que está completamente descontextualizada do álbum, mas que por surpresa minha, e sem implementar com dinheiro o meu Facebook ou o YouTube, está já no 1 milhão de visualizações, o que é uma coisa impensável, que nunca me passou pela cabeça. Uma valsinha está já quase no 1 milhão de visualizações, o que é notável para a minha idade. E, acima de tudo, para quem os DJs pagam dinheiro no YouTube e nos Facebook, chegam aos 30 milhões, 50 milhões de discos. Como é que é possível? Mas é verdade. Pagando. Eu não paguei nem vou pagar. Agora, sim, eu gosto muito que as pessoas me abordem, que falem comigo da minha fase wikipédica. Gosto muito, acho piada, respeito muito. A tua fase wikipédica? Sim, é essa fase que tu abordaste, o meu primeiro álbum. Antes disso, o primeiro álbum do Quarteto 1111, que durou uma semana nas bancas, foi imediatamente retirado pela censura das bancas. Durou uma semana. O álbum era conceptual ou biconceptual, abordava a ideia da imigração de um lado e do outro lado a ideia do colonialismo, e é imediatamente retirado das bancas. Nós não sofremos consequências porque, paralelamente aos Heróis do Mar, que eram neomonárquicos, o 1111 era neomonárquico, e as neomonarquias defendem os sistemas menos corruptos, mais culturais e com melhor nível de vida do mundo, e esses sistemas estão no norte da Europa. Quer queiram ou quer não, eu não estou a censurar a república nenhuma, mas copiem modelos que funcionam a favor do povo, já que falam tanto do povo. Então copiem essa ideia. E nós, 1111, éramos todos neomonárquicos. E vinhamos até na escola de uma pessoa, no trilho de uma pessoa que depois foi morta, porque ainda não se descobriu, nem querem descobrir, não convém a ninguém, lá está ou não convém. Mas Sá Carneiro foi morto, não tenho a mínima dúvida, não é? E Sá Carneiro também era um neomonárquico. Aliás, estava casado com uma senhora, ou vivia com uma senhora do Norte, e tinha ideias muito, muito próximas das novas civilizações monárquicas, que são, volto a repetir, as menos corruptas, ou não são corruptas, aliás, com melhor nível de vida e mais culturais. Isso basta para pôr um povo... Olha, agora cheguei à conclusão, basta para pôr um povo a suicidar-se, porque eles suicidam-se mais que nós. É engraçado isso, não é? Curioso. Tu pensas que, agora avançando um bocadinho no tempo, pensas que o teu sucesso estrondoso num registro mais popular nos anos 80, onde vais Portuguesa Bonita, ou Amar como Jesus, te fez perder crédito junto de alguns quadrantes? Achas que nessa altura houve gente que te via como piroso?
Sim, mas irritou imenso. Eu também posso ser kitsch, repara. Eu um dia posso acordar camionista e no outro dia posso acordar astronauta, que ninguém tem nada a ver com isso. O artista não pode ser coerente, percebes? O que irritou as pessoas não foi isso. Foi esses discos terem vendido, alguns deles, 500 mil discos e 400 mil discos, o que estragou muito o mercado deles, que têm também alguma imprensa na mão e toca a atacar os ACID. Eu fartei-me de rir, porque essas coisas são tão óbvias para mim que nem passam pela minha cabeça responder. Eu posso responder com 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte, ou o meu álbum com Oda Garcia Lorca. Como eu volto a repetir, uns dias posso nascer camionista, semos no preso, mas no preso dos camionistas, mas outro dia posso nascer astronauta, mais intelectual, posso fazer outras coisas, percebes? E faço porque posso, quer dizer, tenho capacidade para o fazer e não sou sozinho, normalmente chamo músicos e produtores que estão em áreas que me podem ajudar nessa área, não é? Pronto, é assim, porque não? Posso ser kitsch, posso ser piroso, posso ser azeiteiro, mas em poucas músicas. E o que é triste é que nessa época, em 200 músicas, não percebam que eu nos anos 80 fiz músicas extraordinárias e que só vêm atrás de mim em 2 ou 3, percebes? Isso é dor de cotovelo das editoras e de alguns outros colegas, mas paciência, têm que me gramar, porque eu sou assim, eu sou provocador, eu não brinco. Numa entrevista há uns anos disseste que o Amar Como Jesus Amou vendeu como batatas e só tinhas feito porque precisavas de comprar um carro novo. Havia em ti um lado materialista que tu punhas facilmente a condicionar as opções artísticas? Sim, mas paguei os impostos, paguei os direitos de autor a um célebre padre Zezinho que ficou com muito dinheiro no Brasil, que ele é autor daquele tema. Hoje às vezes pedem-me para cantar Amar Como Jesus Amou e eu, na brincadeira, ou muito a sério, digo sim, só quando o Santo Papa assumir completamente a ideia da perseguição aos pedófilos que estão na igreja em relação a crianças que estão ou em seminários ou em colégios ou na própria igreja, só quando o Santo Papa assumir publicamente a perseguição feroz, porque repara, nós estamos a falar de um sacerdote em 100. E esse sacerdote em 100 é que estraga toda a imagem da igreja, porque a igreja é muito útil à sociedade, a igreja funciona muito bem, é prática, é pragmática na sociedade, mas o facto de haver 1 ou 2 sacerdotes que são homossexuais ou sexuais e perseguem jovens rapazes ou raparigas, isso não significa que todos os outros o façam. Portanto, o Santo Papa tem que perseguir ferozmente todo esse lado. E nesse dia nós voltaremos então a ouvir... os padres que deixem a igreja e casem e se tornem... que definam a sua sexualidade, mas não com crianças, percebes? Então, o que é que se passa? Quando o Santo Papa, agora diz na brincadeira, quando o Santo Papa perseguir ferozmente a pedofilia na igreja, eu então canto o Amar Como Jesus Amou. Mas para já... Eu acho que é um negócio irrecusável. Não, pelo amor de Deus. Observar a tua discografia nessa fase é encontrar também na sombra alguns momentos alternativos até. Por exemplo, o Portuguese Boys, em 89, com elementos de funk e um fraseado que até se diria até próximo do rap. É um rap. Esta é uma canção que vem a seguir ao Coração de Papelão. Como é que nasciam estes ovnis? Olha, Coração de Papelão não é meu, é uma versão. No alinhamento do disco, portanto, tens o Coração de Papelão, Exatamente. um êxito, uma versão, mas um êxito também na tua voz, e de repente tens um tema mais obscuro. Isto vem, no fundo, do enfiamento daquilo que dizias, que é, as pessoas, se calhar, apontam 3 ou 4 canções, mas depois... Quem é que já disse? Escavas um bocadinho e encontras outras. Um colega jovem, muito jovem, mas informado, que disse, o primeiro rap que eu ouvi em Portugal chama-se Portuguese Boys e foi escrito e cantado por José Cid. Virgulo. Acho que foi Virgulo que disse isto. E por acaso é. E por acaso, olha, até vou dizer-te uma coisa. Há uma banda meus amigos aqui de Lisboa, muito jovens, que são os Ganso, que já gravaram. E uma amiga minha do Porto, que também quer gravar. Portanto, as músicas vão ficando, podem não ser enormes êxitos, mas há gerações jovens que vêm à procura dessa onda. E por acaso Portuguese Boys é divertidíssimo, Como é que isto, se é que te lembras, como é que nasceu esta canção? Olha, eu primeiro tinha uma caixa de ritmos, que tem os ritmos todos de DJ nessa altura, já. E usei essa caixa de ritmos para fazer uma base. Depois
comecei a inventar uma história de uma rapariga loira de olhos azuis que vinha no verão até Portugal, da Suécia até cá, e perdia a cabeça e entregava-se. Mas era desafiante, ela só se entregava a quem ela queria, mas era desafiante, muito gira, e as partes das discotecas ficava tudo maluco, e ela ia dando a volta até que de repente se envolvia, e depois ela própria dizia para as suas amigas que Portuguese boys are the best lovers, porque pronto, nós somos os rapazes latinos aqui do fundo da Europa, que cumpríamos bem aquilo que os amigos dela na Suécia não cumpriam, porque passavam os fins de semana a ver futebol e a embebedarem-se. Portanto, com futebol a mais e bebedeira a mais, não há lovers, há grunhos que não funcionam. Aqui não. Os rapazes portugueses, ou os homens portugueses, eram os melhores amantes. Era o que ela dizia. E depois comecei a desenvolver a história, porque eu também sou, no meu lado poético, começou a inventar uma história divertida, pura e simplesmente divertida, para, no fundo, é um elogio a todos nós, em jovens. Eu agora estou casado e bem casado e já não penso nessas coisas, mas há gente jovem que pensa, como os Ganso, e essa minha amiga do Porto, a Catarina, agora não me lembro, mas a Catarina qualquer coisa, que vai gravar esse tema este ano ainda. Já em pleno século XXI, voltando aqui a fazer mais um salto, descobre-se num par de concertos no Maxime que tu tornaste um artista de culto para outra geração, depois de muitos anos longe das televisões, porque eu lembro que na altura quer dizer, a televisão conta muito, e era como se estivesses um bocadinho desaparecido e de repente apareces a dar 2 concertos pequenos, mas que movimentaram, eu diria até, a inteligência de Lisboa. Sim, a curiosidade. Soube-te a doce vingança? Não, de forma nenhuma. Eu sabia o que é que podia fazer, e também sei que as coisas são cíclicas e que era uma questão de tempo. Ainda por cima fui fazer esse concerto intimista, só voz e piano, com um pianito vulgaríssimo, um aparelho baratinho até, mas que tem uns ritmositos que lá precisava. Fiz um bocadinho de papel de DJ de mim próprio, estás a ver? DJ de ti próprio. Depois, lá abaixo, ao camarim, divertidíssimos e completamente inesperados, porque mais vale surpreender aos 70 do que decepcionar aos 30, digo eu, aparece-me o Luís Montes e mais um amigo dele. Fantástico, nós nunca pensámos que você fosse assim, não sei o quê. E eu por acaso disse: vocês não tiveram muita sorte. Eu estava com a voz muito afinada, desafinada ou atrapalhada, porque tinha vindo de um concerto no dia anterior de Cádiz, e era uma cena jazzística, e fartei-me de abrir, e depois a viagem, pouco dormido, não estava com a voz em forma, e pronto, lá me fui defendendo como pude, e depois eles vieram-me convidar para eu ir cantar o Luís Montes ao Festival de Sudoeste. E eu respondi ao Luís Montes: sim, mas sozinho não, tem que ser sozinho, não sei o quê. Ao Luís Montes, eu sozinho não posso vir, porque no Sudoeste estão 50 mil jovens e eu não vou para lá sozinho com piano, não pode ser. Epá, eu tenho uma super banda de músicos formados na Berklee, com notas altíssimas na Berklee. Tenho uma grande banda, até podíamos, por exemplo, se você aceitar, tocar 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte no Sudoeste, o que seria uma grande surpresa para a gente jovem que ali estava, como foi nos Bons Sons, em 100 segundos, há 3 anos. Foi uma reação incrível das pessoas, da malta nova que ali estava e que não estava a contar que ouvir música assim. Porque, como sabes, 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte, neste momento, pela Sputnik Music UK, está nomeado entre os 5 melhores álbuns do mundo. E é o único cantado que não é em inglês, é em português. Conclusão. Desentendi-me um pouco com o Luís Montes, até hoje somos grandes amigos, mas desentendimentos fazem parte da tua vida, não é? Não, porque eu também sei dizer não, percebes? Sabes, eu se me aparecer agora uma proposta à última da hora, ou que seja aliciante, e eu posso dizer sim. Agora ir cantar para 50 mil pessoas jovens que mal me conheciam nessa altura, sozinho com um piano, desculpa lá, não era boa ideia, e isso eu também sei defender-me, mas sabe-se lá se eu não volto a cantar 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte, exatamente no Sudoeste, era outro festival grande, internacional,
Assim os festivais grandes, os internacionais e os nacionais consigam voltar o quanto antes, não é? Estão, já começou no Brasil, em Salamanca, em Barcelona, viste? Vi, sim, 5 mil pessoas. 5 mil jovens de máscara foram contactados à entrada. A festa do Avante, por exemplo, teve milhares, dezenas de milhares de pessoas e não houve um caso de Covid. Portanto, as coisas foram bem pensadas e bem organizadas. Não se passa nada. Eu, de resto, também cantei em Gaia e noutros sítios no ano passado. Não há notícias de nada. Agora, é tudo muito bem organizado, com controle à entrada. Sim. Já temos aqui uma conversa longa. Vamos agora passar para algumas perguntas de resposta, se calhar, mais rápida. E saltando para fora da música, ainda andas a cavalo ou já não consegues? Já não. Não que não consiga. Eu podia, mas não, já não. Porque tens algum receio também de... Não, porque vou-te explicar. Eu não andava a cavalo. Eu era um atleta de competição. Eu andei 35 anos nas pistas portuguesas a saltar a cavalo, algumas vezes concursos nacionais, outros internacionais. Portanto, eu sou vice-campeão em 92 de salto em altura, com 2,10 metros, que hoje, para qualquer cavaleiro ainda hoje, é um pesadelo. Um muro da altura daquela porta, percebes, passar por lá de cima a cavalo, é preciso ter aquilo que se semeia nas hortas, que é vermelho, mas agora não vou aqui dizer. E então, é assim, eu fiz muitos anos de competição e alta competição. E passear a cavalo não me agrada a ideia. Nadica. Agora, estou a apoiar um jovem cavaleiro, que é um dos melhores cavaleiros portugueses, o Francisco Fleming, do Porto, que é um cavaleiro de nível internacional, e estou a apoiá-lo com cavalos que eu crio em minha casa, um por ano só. Só nascem, por acaso estão a nascer, está a nascer mesmo agora. E apoio, porque estes cavalos depois vão evoluindo, são novos, mas são de linhas fantásticas, com pedigrees melhores que a Rainha de Inglaterra ou que a do Duquesa de Alba, por exemplo. Vão por ali fora e é mais natural, porque são cavalos filhos de cavalos que já foram olímpicos e de uma égua fantástica que eu tenho em minha casa, que me conhece, que relincha quando me vê ao longe, e que se chama Zanicki W, e portanto estou a criar um cavalo por ano para apoiar a alta competição, e depois fico na bancada, vou com a Gabriela, que adora vir comigo, e pronto, estamos ali com alguns amigos a analisar as coisas. Os cavalos hoje evoluíram muito, há cavalos já muito bons em Portugal, mas não são tão bons como aquilo que se faz lá fora, pela única razão que em Portugal ainda se tem um bocadinho a mania de ir comprar o refugo daquilo que os outros grandes cavaleiros não querem. Conclusão, nós temos é que produzir isso em Portugal. E como eu tenho uma égua topo no mundo, é a minha casa, uma única, essa égua pode-me dar todos os anos um poldro ou um cavalo que venha futuramente a ser muito esperançoso, que é o que eu estou a fazer. Costumas dizer que, ao contrário do Elton John, já nasceste Sir. Quem é que vai herdar os teus títulos? Alguém disse isso, eu não fui, porque olha, eu não sou nada cagão. Sei a história da Wikipédia da minha família. São títulos comprados ao rei Dom Luís, portanto não é fidalguia, são títulos comprados por pessoas que vieram do Brasil e que traziam dinheiro. Sabe-se lá se o meu trisavô nem sequer era negreiro ou assim uma coisa qualquer. Não são títulos que eu tenho a carta de armas, mas não faço questão de ser. E quando deixarem de ser teus... O Elton John tem a mania de dizer que eu sou o Elton John português, e eu gravei exatamente Hope and Joy para provar aos portugueses que eu não sou o Elton John, isto é, o Elton John dou-lhe 1 milhão de euros se ele cantar o Hope and Joy como eu estou a cantar, percebes? Dou-lhe 1 milhão, aposto com ele, vá, canta lá, porque o último espetáculo que ele fez aqui em Lisboa está muito atrapalhadito, e o Tizé não está, e eu sou um bocadinho mais velho que ele, não parece, mas sou. Então é assim, Hope and Joy é uma das razões que eu gravei Open Joy, e agora é a primeira vez que eu digo, é para provar à sociedade, aos portugueses, que eu não sou o Elton John português. Até porque eu sou poeta e o Elton John não é poeta. Até porque eu sou produtor da minha própria obra e eu não sei se ele é, acho que é o Paul Buckmaster. Portanto, há uma grande diferença entre nós. Eu sou um homem que toda a vida fez desporto, toda a vida namorou raparigas. Houve uma altura em que eu estava separado, em que eu dizia que a mulher ideal era a próxima, mas não é verdade. A mulher ideal é a mulher ideal. Olha, por exemplo, são muitas. E aquela que eu encontrei agora, claro que sim. Portanto, eu não tenho nada a ver com o Elton John. Acho mesmo que só me cruzei com ele 2 vezes. Uma em Vilar de Mouros, em que ele, como não tinha aparelhagem, pediu a aparelhagem emprestada ao 1111 e cantou na nossa aparelhagem. E depois em Tóquio, em que eu ganhei, ele ficou em 3º lugar. Eu estava
usava um grande chapéu de aba larga, barbas, óculos redondos azuis, um balandrão indiano com cintos, umas botas altas, ainda por cima disso tudo, um capote alentejano. E o Elton John passa por mim no corredor e diz: "Where are you from?" E eu disse: "Portugal." E eu ainda estou a ver o ar dele: "Portugal", assim com um ar muito espantado, percebe? Porque eu estava com uma imagem absolutamente assombrosa em Tóquio nesse ano. E ganhei com Ontem, Hoje e Amanhã, que vocês conhecem, mas cantado em inglês. Exatamente. Eu tenho isso gravado. Tenho essa minha participação no festival Yamaha no Budokan gravado. E realmente eu disse: é hoje, agora tenho que me ouvir. Eu arregacei as mangas e tornei-me muito competitivo. Eu nunca esperei ganhar, mas Portugal ganhou. Eu representei Portugal ganhando. Quem é que são os teus amigos? Olha, para já, todos do Quarteto 1111. Ficámos amigos, ao contrário das outras bandas internacionais que se odeiam, se metem em tribunal uns aos outros. Nós somos caninos. Eu e o Tosé Brito estamos a gravar um álbum, os dois, que chama-se Tosé Cid, com todas as músicas menos óbvias que nós escrevemos no 1111. Pronto, portanto, não estará os 20 anos, nem The Fab Four, nem outro The Beatles, portanto, nem estará aqui Dom Sebastião, mas está um tema que se chama Dom Sebastião Morreu, que é exatamente a desmistificação da ideia sebastianista. E não está o Dragão, provavelmente também, não é? O Dragão é muito José Cid, estás a ver? Vocês quiseram então encontrar ali os pontos de contacto mais... Temos muitas músicas em comum e outras que tocamos. E pronto, gravamos, mas está a Pigmentação, está o tema que o Jay-Z usou, que depois eu fartei-me de rir quando eu ouvi o tema do Jay-Z a cantar um tema que nós tocámos, que era Todo Mundo e Ninguém, de Gil Vicente, que é um gênio, que antecede Shakespeare 200 anos e é mais talentoso ainda que Shakespeare. Curiosidade genuína, quanto é que pinga por ano por esse sample? Olha, no primeiro ano, e o Tosé, como está na sociedade, para ele é mais fácil. No primeiro ano, o ano passado, recebemos à volta de 10 mil euros. Cada um? Cada um, mas repara que aquilo é um pequeno sampler. Sim. Mas é fulcral na música, porque... Só que eu achei que ele não percebeu nada do que estava a fazer. Porque se ele percebesse quem era Gil Vicente, não faria uma coisa dessas. Mas ele deve estar muito distraído com a Shakira e não deve ter reparado nada. Com a Shakira? Com a Beyoncé, exatamente. Isso que é com a Shakira, sabe Deus. Mas com a Beyoncé já lhe dá trabalho. E ele não percebeu que estava a gravar um tema absolutamente genial. O poema é genial. Todo mundo tem um poema genial, porque é a luta entre o bem e o mal. E depois um Gil Vicente que antecipou Shakespeare 200 anos, mas que ninguém percebeu ainda em Portugal isso, percebes? Mas é pena, porque Gil Vicente é completamente fora do seu tempo e muito à frente. Mas não nasceu em Inglaterra e o Shakespeare nasceu. O que é que tu queres? Há alguém na música portuguesa com quem estejas de costas voltadas há demasiado tempo? Não, eu musicalmente é assim. Não gosto de coisas que não são honestas. Por exemplo, vou-te dar um exemplo, uma coisa honesta, não vou dizer o que é desonesto. Repara, Marco Paulo é um cantor que tem voz, canta como canta, tem voz e depois canta versões e assume que é um cantor de versões e ajuda poetas portugueses a fazerem as versões poéticas, e os próprios poetas são remunerados na Sociedade Portuguesa de Autores. Agora, há gente que até os solos de guitarra plagiou, percebes? E isso eu não posso pactuar. Mas essas pessoas, eu posso não gostar da música delas, ou da forma como a música está, mas posso gostar das pessoas por serem bons pais de família, serem pessoas que são úteis à sociedade, que às vezes até fazem solidariedade, mas dizem logo muito que fizeram, percebes? É um bocadinho pimba dizer que se faz solidariedade, depois atira a cara na primeira página da Correio da Manhã: eu estou a fazer solidariedade, sou pronto, percebes? Isso não se faz, ou se faz ou não se faz. Depois é isso, portanto, eu acho que eu não gosto, às vezes, da música ou da honestidade dessas músicas, não é das pessoas, percebes? E depois a confusão que eu acho sempre detestável e que muita gente tem que perceber é que aquilo que chamam música popular não é isso. Isso é música populosa. Existe música popular em Portugal, estás a ver?
sei lá, Maria Albertina, Ronda dos Quatro Caminhos, Brigada Vítor Jara. Isso é que é música popular. Já não falo Fausto, que é um popular sublime, mas isso é que é música popular. Ou o Diabo na Cruz, por exemplo. Isso é música popular. Agora, o outro resto dessa música que chamam popular é música populosa. Porque não é música popular, não tem estética popular. Tu começas a ouvir aqueles instrumentos que são todos chineses e japoneses e um tipo fica horrorizado. É que nem os acordeões metem, as concertinas metem como deve ser. É logo sintetizados, aqueles sons medonhos. Aquilo irrita-me. E eu acho isso muito pouco honesto. E o pior do que isso é que essa pleiade de música e de gente, sempre, quase sempre, com bailarinas atrás e bailarinos, e em playback, vêm ocupar o lugar de novas gerações em Portugal que tocam muito bem, que compõem muito bem e que veem as suas ambições um bocadinho cerceadas, ou muito cerceadas, por um grupo de gente que não é honesta a fazer a música, percebes? E que trocam um porco por chouriços. E eu isso aí não me calo, porque eu não contesto, constato, percebes? Como te disse. E aí não. Agora, eu vou-te responder de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho uma relação muito próxima, mas muito, muito, muito próxima, por exemplo, com o Jorge Palma, com o Luís Presas, com muita gente da música portuguesa e praticamente os Capitão Fausto, muita gente da nova música e não só da muito nova música, mas que são pessoas profundamente honestas na sua vida, percebes? Que sempre escreveram o seu talento, a sua criatividade e se arriscam, expondo a sua genialidade a ser julgados pela positiva ou pela negativa. E isso é que aí é que eu apoio muito, 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 muito. E a música popular. Eu gosto muito da música popular que passa pelos grupos etnográficos, pelos grupos folclóricos. Isso é música popular, percebes? Que vai desde o Algarve ao Minho, percebes? Tens o prémio Grammy exposto em casa? Grammy por excelência musical. Agora não. Agora está no Museu da Anadia, no Museu da Vinha e do Vinho, que estão a fazer uma exposição sobre o José Cid. Mas depois volta para casa, que sim. Mas é uma exposição que eu aconselho a verem. A partir do dia 15 de Abril vai abrir. É uma exposição só sobre o José Cid, sobre a minha obra, basicamente sobre tudo aquilo que eu fiz. E pronto, isso é uma coisa que eu agradeço imenso à Câmara da Anadia. A minha mulher também é fantástica, é tua colega, jornalista, e é pintora e colabora muito, muito ajudando naquilo que eu não sei fazer, é trabalhar em computador. Nem quero fazer. Se ela faz, eu deixo-a fazer porque ela faz com gosto. Muito gosto. E é isso eu tenho que agradecer do coração. Não és tu que geres as tuas redes sociais, então? Nada. Só vou ver. A Gabriela é que trabalha isso. Por exemplo, este meu tema Hope and Joy, nos primeiros 4 dias já estava em quase 30 mil visualizações. O videoclipe. Como te disse, no Tempo Feliz está a caminho de 1 milhão. Porto Cidade está em 240 mil. E isso é muito bom, porque tu hoje consegues pôr a tua música, as pessoas ouvirem a tua música, mesmo que algumas rádios tenham algum prurido de bilhete de identidade dos cantores. E isso não é saudável para a música portuguesa. O teu tem 4 dígitos apenas, não é? O teu bilhete de identidade. O meu tem. Eu nasci em 4 de 2 de 42. Não, 4 dígitos o número do bilhete de identidade. Portanto... Sim, pois tem. É 00089118. Mas não pareço, mas já tenho quase 80 anos. Já fui vacinado, vê lá tu bem. Portanto, a partir do momento em que eu sou vacinado, na primeira toma, já tenho a maioridade. E depois agora tenho que me portar bem. Muito bem. Há 2 anos, numa entrevista ao Expresso, dizias que tinhas recebido 2 nãos como resposta a convites interessados por ti. Ainda não queres dizer quem foram? Não vale a pena ir mexer nisso, até porque essas pessoas têm uma obra também musical muito boa. O que eu achei é que essas pessoas eram as pessoas certas para cantar aquele tema comigo. É diferente. Pronto. E elas disseram-me que não. Como tu também dizes não a muita coisa também? Não digo não. Não? Às vezes até nem digo não. Até devia dizer mais não, mas não digo. Percebes? Porque o meu prazer é dar prazer aos outros, sabes? E eu dizendo que não dava prazer. Não tenho interesse de dizer quem são. Até porque são pessoas que eu admiro imenso a obra delas.
deles e delas, e portanto não vou ir por aí, não vou esmiuçar por aí. Quem é que fala a palavra esmiuçar? É aquele que tem um programa muito engraçado, que é o João. Diz lá. O esmiuçar? Não, fala muito em esmiuçar. Que é um cómico. Que é o Ricardo Araújo Pereira? Esmiuça imenso. Esmiuça. Esmiucemos mais neste posto emissor, até porque passamos agora para outro bloco consagrado aos temas que marcam a semana. Enquanto na Europa os sinais da pandemia preocupam países como a Alemanha e França, em Portugal mantém-se os planos de reabertura das salas de espetáculos a 19 de abril. Mas há um país do outro lado do mundo onde tudo voltou completamente ao normal porque não há casos de Covid. A Nova Zelândia, neste caso. É a Austrália. Porque a minha mulher é meio australiana também. A Austrália também. em algumas zonas, mas a Nova Zelândia, sendo um país mais pequeno, é uma ilha. Recebeu no passado fim de semana o maior festival ao ar livre desde que o mundo se viu a braços com a pandemia. Aproximadamente 120 mil pessoas, sem necessidade de máscara, sem necessidade de distanciamento social, marcaram presença num evento gratuito de rua na cidade de Wellington, chamado Cuba Dupa. O evento tem 50 palcos, áreas diferentes, e ao longo de 19 horas juntou mais de 500 atuações. Aqui ao lado, como há pouco o José Cid também lembrou, em Barcelona, no passado fim de semana, 5 mil pessoas puderam ver um concerto rock na maior sala da cidade, o Palau Sant Jordi. A maior sala no sentido de... E a Festa do Avante? A sala de maior rotação. Temos que lembrar a Festa do Avante do ano passado, não é? Que é um exemplo a seguir. Quem comprou bilhete, no entanto, para este concerto de Barcelona teve de fazer um teste antigénio e os que tiveram negativo receberam um código no telemóvel para poderem entrar na sala. Exato. Apenas 6 testes tiveram resultado positivo, portanto estas 6 pessoas não puderam entrar. É mínimo. Caso tenham Covid depois do espetáculo, as autoridades serão informadas para que depois se possam analisar devidamente as taxas de infecção entre os 5 mil espectadores, de forma a ser possível perceber se o concerto proporcionou ou não contágio. Por cá há espetáculos marcados com 1/3 da lotação a partir de 19 de abril, mas pouca ou nenhuma informação ainda sobre concertos teste, ou seja, concertos em que se possa ter mais gente de forma a poder ver se é possível fazer desta maneira ou não. Como é que tu, sendo um artista habituado a uma agenda carregada de concertos, encaras este impasse, esta demora, esta agonia lenta também, de alguma maneira? Sim, tem que esperar. Por isso eu tenho Hope and Joy, que é exatamente a esperança. É a esperança e a alegria das coisas poderem voltar. A Hope and Joy é exatamente por isso. Eu, neste momento, tenho em abril, eu não tenho nada, mas em maio já tenho 2 concertos em maio. Agendados e que se vão fazer, mas com todos os cuidados, com máscaras. Não é como lá na Nova Zelândia, sem máscaras, sem nada, é com cuidados. Mas em vez de estarem lá 20 ou 30 mil ou 40 mil pessoas, podem dar 10 ou 15 mil, percebes? E isso é muito positivo. E vamos esperar que isto... Nesta última semana aceitei 2 ou 3 trabalhos já para cidades grandes e para vilas não tão grandes, mas grandes. Portanto, o meu sonho era se no São João eu conseguisse cantar em Braga, porque eu estava o ano passado agendado para o São João de Braga. Mas não sei se isso vai dar. Portanto, olha, se não for, vou até Braga e meto-me a caminho de Santiago de Compostela a pé, porque também faço exercício e vai correr bem. Já foste ao Jardim José Afonso em Santiago de Compostela? Já. Eu sei espaço pequenino e tal, mas... O Zeca é muito admirado, claro, na Galiza, e com toda a razão. Ainda bem, foram inteligentes, porque pensando bem, eu já devia ter também ganho já devia ter sido nomeado não para Grammys, mas isso seria vulgar na carreira dele, mas para Nobel da literatura e da música. Porque se em comparação Bob Dylan foi, eu digo-te já, mas eu assino por baixo e quem quiser que me critique, a voz do Zeca é incomparavelmente mais bonita que a do Bob Dylan. A poesia do Zeca é incomparavelmente... A música do Zeca e a voz do Zeca é incomparavelmente melhor que a de Bob Dylan. O que não quer dizer que Bob Dylan seja mau, mas o Zeca é melhor. A voz do Zeca é extraordinária. A poesia do Zeca é sublime, a nível do melhor que se fez no mundo. E para além disso, Bob Dylan nunca enfrentou um regime ditatorial como o Zeca enfrentou. O que tem a ver com uma pessoa que por acaso eu conheço,
que é da geração de Bob Dylan, que é Joan Baez, conhecia nos Grammys, e foi de uma extrema simpatia comigo. Até porque eu sabia que ela tinha gravado 1 ou 2 temas do Zeca, e lhe disse, e ela ficou a olhar para mim e disse: eu também sou um cantor de oposição do regime salazarista e marcelista, mas sou de barricada. Eles eram a antiditadura de uma forma e eu era a antiditadura de outra. Mas era sempre, acabava por ser a mesma barricada, mas de formas diferentes. Conclusão, o Zeca Afonso já devia ter sido nomeado como Prémio Nobel da Literatura e da Música há muito tempo, mas devia ser mesmo, percebes? Porque ele é um enorme poeta, é um objetor de consciência. E logo atrás, porque não, o meu grande amigo, que se chamava Adriano Correia de Oliveira, que assina, não tinha uma voz esplendorosa. Adriano nos homens e Amália Rodrigues nas mulheres eram as vozes mais esplendorosas dos anos 60 e 70 em Portugal. E um homem completamente coerente, um homem muito, muito violento até contra o regime. Eu podia contar um livro, eu podia descrever histórias que davam para um livro, eu e o Adriano. Percebes? Conhecia muito bem, desde Coimbra até depois fazermos os dois o serviço militar. Dava, mas agora se calhar não tenho tempo. No espaço do posto emissor, onde falamos sobre a música que na Blitz andamos a ouvir, é uma boa ocasião agora para o José Cid respirar um bocadinho. Trago-vos esta semana a música de Joe Strummer, o histórico vocalista dos britânicos Clash, falecido precocemente há 19 anos. Assembly é uma compilação que reúne os momentos mais marcantes do percurso de Strummer após o fim dos Clash. O fim dos Clash, que se deu em meados dos anos 80. São 16 canções que mostram que o Joe Strummer sempre foi mais do que um punk rocker. Ele abraçou géneros como o reggae e as músicas do mundo. Tinha um sentido comunitário muito vincado, punho erguido. O coração de Joe Strummer parou em 2002, ele tinha apenas 50 anos e estava num período musicalmente inspirado com a sua banda, os Mescaleros. Esta compilação tem apenas 2 momentos ao vivo, precisamente canções dos Clash que Joe Strummer tocava, sendo uma delas o clássico I Fought the Law, o tema de 1960 dos Crickets, que os Clash também souberam tornar seu. Olá, vampiro bom, nas masmorras do castelo, ainda sonhas com correntes, tiradentes, com fantasmas e dragões. Estamos prestes a chegar ao fim do posto emissor. Quero desde já agradecer ao nosso convidado José Cid pela generosidade torrencial desta conversa. Eu sou o Luís Guerra, foi um prazer estar deste lado. A edição multimédia do podcast da Blitz esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. A música de abertura e encerramento, como é hábito, saiu das cordas da guitarra de Legendary Tigerman. Mas nós não nos vamos embora sem perguntar ao José Cid o que é que ele nos vai ler em jeito de despedida. Eu para já quero dizer que ouçam o Open Joy, porque eu posso estar a defender a minha bela dona, mas o Open Joy não fica nada atrás daquilo que se está a ouvir em qualquer parte do mundo. Nada. E antes pelo contrário. E depois é um tema de hoje, para hoje e para o nosso futuro. Poemas. Pronto, eu tenho uma obra poética que é menos conhecida, mas que um dia será revelada. Mas também tenho tempo, que eu ainda sou jovem, portanto ainda dá tempo para um dia mais tarde ser revelado como poeta. Por exemplo, dizer-te, porque os meus poemas estão dentro de mim todos, plural, para José Cid. Ai, se eu pudesse sentir no plural que o meu singular é que me faz mal. Capa de jornal, anonimidade, sentir-me no campo dentro da cidade, afastar de mim qualquer solidão, mesmo sem família ou habitação, mudar a imagem que fazem de mim. Não tenham certezas, eu não sou assim. Ai, se eu pudesse sentir no plural, o meu singular é que me faz mal. Maravilhoso. Obrigado, José Cid.